Ok, já estão a chegar aqui pessoas. Eu peço que a quem nos está a ouvir que coloque no bate-papo se está tudo ok com o som, para podermos começar. Ok, a Carolina diz que está tudo a funcionar. Então vamos começar. Eu dou as boas-vindas, neste caso dou boa tarde a todos, a quem nos tem acompanhado neste ciclo de webinars e a quem se junta a nós hoje pela primeira vez. E para estas pessoas dizer-vos, apresentar-me, que sou a Cátia Moura e sou a responsável pela formação da CCIP. Hoje vamos nos despedir deste ciclo de webinars e como eu estava a partilhar há pouco com a Inês e com a Rosa, já fica aqui alguma saudade, mas tenho também a certeza absoluta que nos vamos voltar a encontrar e a estar juntos muito brevemente e não me canso também de o dizer, que nós vamos lançar a nossa primeira edição do Bootcamp de Recursos Humanos e que vai decorrer online nos dias 21 e 22 de outubro. É um evento gratuito, já está no nosso site e, portanto, podem inscrever-se. Aqui sobre o nosso ciclo de webinars, nós então vamos terminar hoje e falaremos sobre a competência da organização do trabalho eficiente. E para partilhar a sua experiência pessoal e profissional e também a sua visão sobre este tema, nós convidamos a Inês Fonseca, que é responsável pelo marketing da Rituals Portugal, e para moderação contamos com a Rosa Laranjeira, que é partner da Host RH, consultora e psicóloga clínica. Antes de passar a palavra quer à Inês, quer à Rosa, eu quero só pedir-vos que mantenham o vosso som desligado, que podem e devem usar o Q&A para colocar questões, interagir com as nossas oradoras, portanto sintam-se à vontade. E a Inês vai, como podem ver, tem uma apresentação que depois nós partilhamos com todos no final. Agora agradeço uma vez mais à Rosa e à Inês por terem aceito de forma imediata o convite e Rosa, eu dou-te a palavra. Obrigada, Cátia, obrigada pelo convite e pela possibilidade de poder partilhar e abordar este tema tão pertinente, até porque acredito que a determinado momento da nossa vida profissional todos sentimos de alguma forma necessidade de arrumar a casa e de organizarmos de forma a termos uma gestão mais efetiva do nosso tempo e acrescido a isso ainda ter tempo também para a nossa vida pessoal. Por vezes parece uma tarefa difícil, mas não é impossível. Muitas vezes também ficamos a pensar em pessoas que estão em cargos de liderança, de gestão e com bastante responsabilidade. E que ainda assim conseguem ter tempo para estar com a família, com os amigos, ter os seus hobbies, fazer voluntariado. A Inês é um desses casos de sucesso e temos a sorte de tê-la aqui hoje para partilhar connosco então algumas das suas estratégias para conseguir levar a bom porto tudo aquilo a que se propõe. Obrigada. Obrigada, então. Queria também agradecer o convite, foi uma honra e espero trazer aqui valor acrescentado e ajudar que a minha experiência também contagie mais pessoas a conseguirem organizar-se mais para terem também um life-work balance maior. Eu trabalho na Rituals como diretora de marketing. Eu posso resumir um bocadinho como é que é o meu dia de trabalho. Começa às 8 da manhã, quando eu acordo, a primeira coisa que faço é ir para o banho e tomar um banho super mindfulness, muito alinhado com a filosofia da Rituals, que é ensinar as pessoas a abrandar e a encontrar a felicidade nas pequenas coisas, como por exemplo um simples banho. Com este momento não podemos estar em piloto automático a pensar nas 1000 tarefas que temos, nos
to-dos infindáveis que temos, a ideia é mesmo estar presente, sentir a fragrância do produto, sentir a experiência, o toque, visualmente a espuma a tocar no corpo, e é realmente um momento mindfulness, como a Rituals nos ensina a fazer. Depois sigo para o momento do pequeno almoço, onde aproveito para organizar logo os meus e-mails, para que eu possa, antes de chegar ao escritório, ter a minha inbox mais organizada e stress-free, de forma a que eu consiga perceber o que é que vai ser urgente para o dia, o que é realmente importante e o que são só temas rápidos que eu vou conseguir despachar da parte da manhã. Às 10 da manhã começamos uma reunião de equipa onde definimos 2 prioridades para o dia. É importante que não hajam muitas prioridades, porque senão deixam de ser prioridades, não é? Quando há uma lista muito grande, então nós definimos 2, no máximo 3. Habitualmente eu coloco-as no Outlook para serem feitas até ao final do dia, coloco um alerta no final do dia para que essa prioridade tenha sido alcançada, ou pelo menos desenvolvida para isso. Até à hora do almoço eu tento despachar todos os e-mails que são os rápidos e os urgentes, que estão nas pastas organizadas assim, e só depois é que vou então almoçar com a nossa equipa. Normalmente, à hora do almoço, a Rituals patrocina muito momentos de well-being, portanto nós temos dança, yoga, meditação, manicure, massagens, fazemos passeios pela Avenida da Liberdade, e temos aqui um momento também, mais uma vez, onde a Rituals nos ensina a abrandar e a viver com mais consciência. Apesar de todas as 1000 coisas que nós temos para fazer, e todos nós sabemos que os dias são super atarefantes, quando chega aqui este momento nós realmente paramos por 20 minutos, 30 minutos, o que seja, para conseguirmos fazer o de-stress, porque depois vamos ser obviamente muito mais eficientes se estivermos calmos e tranquilos e com a cabeça fresca para, durante a parte da tarde, tratar dos temas realmente importantes, que normalmente são os mais demorados e impactam diretamente os nossos objetivos, mas vamos fazê-lo já com alguma tranquilidade, sabendo que os temas rápidos e urgentes já foram resolvidos, e portanto podemos dedicar-nos, fechar os e-mails, fechar tudo e estar completamente committed para resolver aqui os temas mais importantes. Sabendo que a hora de saída do escritório é entre as 6 e as 7, a pessoa já consegue antecipar o tempo que precisa para fazer as tarefas e portanto, ter aquela meta de que àquela hora encerra o trabalho e começa toda uma vida pessoal cheia de atividades. A verdade é que a minha capacidade de organizar o meu tempo me permitiu fazer e me permite fazer muitas outras coisas para além da minha vida profissional. Ao fim de semana, no ano passado, estive a fazer uma formação de programação neurolinguística, fiz um curso de mindfulness uma vez por semana, ao final do dia. Finalizei uma pós-graduação em Educação Positiva e Inteligência Emocional, que deu origem ao meu projeto pessoal, que é o Care for Kids, coeficiente para as crianças, que é ensinar inteligência emocional às crianças. Como é que eu coloquei em prática este meu projeto? Foi em forma de voluntariado, com a associação Passa a Sabi, que ajuda crianças em situações carenciadas num bairro de Santos, a ajudá-los a desenvolver alguma inteligência emocional para saberem lidar com as suas emoções, com aquilo que sentem, para saberem lidar com aquilo que os outros sentem, desenvolver empatia e skills que são muito, muito, muito importantes para os dias de hoje. E então criei este projeto e estive a trabalhar durante o ano letivo que passou com as crianças em sistema de voluntariado. Ao mesmo tempo que fiz todos estes cursos e todas estas atividades, aventurei-me também no maior desafio da minha vida, que é a maternidade. Portanto, agora sou mãe aqui de um Francisco, e gerindo tudo isto
o trabalho e a maternidade vai ser um desafio daqui para a frente, que conta com então a minha capacidade de ser eficiente. Então, o que é, eu quando pensei, o que é que eu vou aqui abordar, como é que eu vou falar sobre este tema da organização eficiente do trabalho? Eu fui pesquisar aqui o que é uma pessoa eficiente. Uma pessoa eficiente é alguém que é produtivo, ou seja, que entrega bons resultados com o mínimo de recursos, seja tempo. Se eu consigo entregar um bom resultado, o objetivo que a empresa me pediu para eu atingir com, se calhar, o mínimo tempo possível ou o mínimo budget possível, então aqui temos uma pessoa eficiente. O que eu vou expor agora é apenas e meramente a minha opinião e a minha experiência pessoal, não é propriamente um método infalível, é a maneira como eu organizo o meu trabalho e que me permite ter este life-work balance e que me permite fazer todas estas atividades fora do meu trabalho, que já é por si só bastante exigente e com muitos compromissos. Então, como é que eu faço aqui a gestão do meu trabalho eficientemente? A primeira skill que é essencial é ser organizada. É muito importante planear, preparar e antecipar as situações, por forma a que eu saiba que aqui consigo fazer esta e esta função, antecipar os picos de trabalho e, obviamente, aliado isto ao pragmatismo. É preciso haver um sentido de praticidade para saber agir com eficácia. No fundo é esta coisa de descomplicar e tentar ser o mais prática possível e, obviamente, eu saber o que é prioritário. Para eu fazer, preciso que a empresa também me ajude nesse sentido e, portanto, preciso que a empresa me dê os meus objetivos bastante bem definidos, portanto, objetivos SMART, para que eu consiga, então, fazer as minhas prioridades no meu trabalho. E outra coisa que eu acho que é essencial e que poderá eventualmente ajudar à minha organização, porque não preciso tanto de esperar pelo trabalho de terceiros e consigo ser, mais uma vez, mais eficiente e saber com o que contar, é a questão de eu trabalhar na Rituals numa estrutura matricial versus uma hierarquia mais rígida, que é muito habitual em multinacionais, onde há muitas layers de aprovação. A Rituals organiza-se de uma forma matricial. Isto significa que a minha chefe está em Espanha, a chefe da minha chefe está na Holanda, mas depois matricialmente respondemos aqui a um layer que é o Country Manager e ele por si responde a um diretor ibérico. E o que é que acontece com isto? Acontece que a nível de área de expertise respondemos a pessoas diferentes, mas isto também nos permite o quê? Sermos muito mais autónomos no nosso próprio trabalho e, portanto, não precisar tanto de aprovações de terceiros, nem de esperar pelo trabalho dos outros para conseguir concretizar os nossos. E isto acaba por nos levar a sermos mais produtivos, porque aquele espaço de espera acaba por ser controlado a 100% por nós próprios. Então, resumindo assim um bocadinho, as skills que eu considero serem essenciais é a organização, portanto fazer esta antecipação do trabalho e organizar muito bem com base no tempo que nós temos, e o pragmatismo, sem dúvida, que nos permite saber, ok, isto é prioritário, isto não é prioritário, e um bocadinho esta praticidade de eliminar coisas que se calhar não são tão importantes. Aqui um exemplo da antecipação que eu faço. Eu criei aqui este gráfico um bocadinho fictício, mas basicamente considerando que as barras são semanas e o workload está aqui medido, se eu na semana 1 tenho menos workload, mas sei que para a semana vou ter uma reunião interna, uma reunião externa, uma apresentação de novos produtos, vou estar a dar conferências com a imprensa, etc. Eu sei que se calhar eu consigo transferir algum desse workload para a semana anterior,
por exemplo, adiantar já as apresentações que vão ser feitas, fazer já os PowerPoints, fazer as coisas antecipadamente, para que quando chegue a semana que supostamente seria um pico de trabalho, as coisas estão mais ou menos equilibradas. Claro que este gráfico é um bocadinho irreal, porque as coisas não são tão lineares quanto isso, obviamente não vamos ficar com o workload completamente alinhado, mas a verdade é que ajuda muito e equilibra muito, porque nas alturas em que supostamente iríamos ter um pico, nas semanas em que teríamos picos, e que sabíamos que se calhar, olha, não vou conseguir ir ao voluntariado nessa semana, ou fazer o curso de Mindfulness nessa semana, porque vou ter um pico de trabalho muito grande, eu antecipando e organizando o tempo que eu tenho, porque eu sei de antemão quanto tempo é que as coisas levam e quanto tempo é que eu vou ter, eu consigo antecipar e um bocadinho dividir aqui os picos de trabalho, não havendo então essa necessidade de faltar aos compromissos fora do meu trabalho. E depois, aqui a questão das prioridades, a alocação do meu tempo. A verdade é que todos nós sabemos que o tempo não é elástico, era bom que fosse, mas nele caberá tudo aquilo que nós escolhermos colocar dentro dele. E a verdade é que muitas vezes nós dizemos, eu não tenho tempo, mas a verdade é que a pessoa não escolheu colocar isso no tempo que a pessoa dispunha. Se for uma prioridade para mim, eu vou arranjar forma de encaixar no tempo que tenho. E, portanto, esta questão de dizer eu não tenho tempo, muitas vezes é só isto não é uma prioridade. E por isso é que é tão essencial que as empresas comuniquem esta questão da prioridade e de dizer o que é prioritário, quais são os objetivos que eu quero que o colaborador atinja, o próprio colaborador está ciente daquilo que é a prioridade para conseguir fazer esse encaixe e selecionar as coisas mais importantes e aquilo que se calhar pode cair, porque senão não vai haver tempo para fazer tudo o resto. Resumidamente, aqui as dicas que eu faço e que eu acho que me ajudaram muito a organizar o meu trabalho foi esta questão de eu conseguir logo de manhã organizar todos os e-mails por urgentes, importantes e rápidos, coloco em pastas e depois há aqui uma visão da minha inbox muito mais organizada, que não está sobrecarregada, assim mentalmente a minha cabeça também não sente que está sobrecarregada, as coisas estão organizadas, eu sei o que é que eu tenho que fazer da parte da manhã, portanto os temas rápidos e urgentes tentar resolver, assim como definir as minhas 2 prioridades para o dia, que estão obviamente alinhadas com os meus objetivos, e da parte da tarde então eu começo a fazer então, deixo aqui a tarde livre para esses temas que são importantes e que são mais demorados e que impactam então diretamente os meus objetivos, sabendo claramente que a minha hora de saída é importante porque depois começa toda uma vida fora destes desafios. E portanto, aqui são apenas ferramentas que eu uso. A verdade é que a empresa nos permite muito esta organização, mais uma vez porque temos uma estrutura bastante matricial e que conta menos com a dependência do trabalho dos outros, são projetos que nós trabalhamos de A a Z e que pouco influenciam ou são influenciados pelas chefias e portanto permitem-nos esta organização e este pragmatismo. A verdade é que esta skill de eficiência no trabalho é muito importante porque as empresas para prosperarem e para os colaboradores também prosperarem, e isto é um ciclo obviamente, se a empresa tem sucesso, o colaborador tem sucesso e vice-versa, é muito importante que sejamos produtivos e essa produtividade está muito linkada com a questão da nossa motivação e nós precisamos de ter os nossos projetos pessoais para sermos pessoas que não põem no fundo os ovos todos no mesmo cesto, não é? E não tem mal se a pessoa quiser só estar completamente dedicada ao trabalho, mas a verdade é que conseguindo aqui equilibrar a vida pessoal com a vida profissional, temos um ganho muito grande para a empresa e as empresas cada vez mais se apercebem disso e por isso também há mais estas iniciativas como a Rituals tem do flex work, do trabalhar a partir de casa, que agora na altura do Covid foi a coisa mais importante
e que realmente as empresas viram-se algumas obrigadas a fazê-lo e viram que a produtividade não baixou, porque as pessoas se reorganizaram, e é importante que as empresas deem esta capacidade das pessoas se organizarem no seu próprio tempo, serem elas próprias pragmáticas, comunicando muito bem quais são as prioridades que o colaborador deve ter para a empresa e pronto, e acho que aqui conseguimos produtividade para a empresa e produtividade para os colaboradores. E pronto, e acho que assim, resumidamente, esta é a minha experiência, não é certo ou errado, não é um modelo infalível, mas é aquilo que eu utilizo para conseguir encaixar todo este mundo de atividades e de coisas que me deixam realizadas, tanto profissionalmente como pessoalmente. Obrigada, Inês. Eu penso que agora pode ser oportuno colocar aqui algumas questões, tendo em conta os temas que foram abordados. A Inês focou muito a parte de sermos organizados e pragmáticos para termos sucesso. Considera que é possível, tendo essas competências, gerirmos bem o nosso tempo fazendo várias tarefas ao mesmo tempo ou não? Sim, acho que obviamente que estas skills são bastante importantes, são, eu diria, essenciais, pelo menos no meu trabalho, mas a verdade é que as coisas não devem ser feitas todas ao mesmo tempo. O importante é que nós, como diz a filosofia da Rituals, nos foquemos no presente e, portanto, fazendo de forma consciente cada atividade. Eu não estou na atividade X a pensar na atividade Y, eu estou presente e consciente no momento em que eu estou a praticar aquela atividade. E isso também permite não haver tanto stress, porque às vezes metade do tempo que nós gastamos é a estressar com a quantidade de coisas que temos e, portanto, se estivermos a fazer aquela atividade e pensarmos, nem que eu só faça isto hoje, esta é a única prioridade, eu vou-me focar aqui, é muito mais rápido e depois vêm as próximas e focamos na próxima e sempre assim, metas pequeninas mas significativas e com consciência. Exatamente, até o exemplo que deu do banho, que muitas vezes acontece, estarmos no banho a pensar em mil e uma coisas e o que é que temos para fazer e realmente se desligarmos um bocadinho o botão, saímos muito mais serenos e conseguimos pensar melhor. É isso mesmo, é isso mesmo. Outro tema que também abordou e que acho que não é fácil, eu vejo por mim também, muitas vezes conseguir chegar lá, é aprender a definir prioridades. Como é que nós conseguimos identificar o que é prioritário e o que não é? Depende sempre da orientação de uma hierarquia ou não? Eu acho que isto também é uma skill que se vai treinando, obviamente, quanto mais séniores nos vamos tornando, mais conseguimos perceber como é que a decisão A ou B vai impactar um negócio, mas é muito importante que a empresa, em primeira oportunidade, comunique então quais são os objetivos e aquilo que espera do colaborador, portanto, nos momentos da avaliação, que devem ser feitos muito mês a mês. Eu não concordo com avaliações só uma vez por ano. Acho que aqui nestes momentos deve ser comunicado os objetivos de forma smart e muito objetiva, ou seja, eu dizer eu quero que tu atinjas isto no dia X, à hora X e ser muito objetivo. Portanto, por exemplo, posso dar aqui um exemplo, a minha empresa tem um objetivo, aliás, eu tenho um objetivo de atingir as 220 mil unidades sampleadas até ao final do ano. Eu tenho que pegar nesse objetivo e perceber, ok, eu tenho aqui 3 requisitos, um da equipa de vendas, que quer que eu faça um evento interno para as lojas, para fazer uma apresentação dos novos lançamentos. Depois tenho um negócio
com um potencial parceiro que exige se calhar muita negociação, que exige reunir com eles, definir estoques, comunicações, como é que eu vou então vender aqui o produto ao parceiro para que ele possa ajudar-me neste objetivo de se ampliar os produtos, e depois tenho as lojas a pedir-me para fazer um evento para gerar tráfego para a loja. Eu pondo aqui objetivamente os 3 pedidos, eu consigo definir, porque eu vou aos meus objetivos e percebo, ok, este é o objetivo mais importante que a empresa se está a focar. Então é nisso que eu vou focar, e eu sei que todos os outros parecem essenciais, e são, mas primeiro eu vou lidar com o que impacta diretamente o meu objetivo, porque eu sei que é isso que a empresa quer de mim, foi isso que ela me pediu. Portanto, assim ninguém está a ser defraudado. Se não houver tempo para tudo, eu simplesmente sei que estou a atingir aquilo que a empresa queria de mim, não é? É importante serem transparentes e serem atribuídos num momento formal, digamos assim. Sim, eu acho que sim, eu acho que sim. Criar impacto e ser interiorizado de outra maneira. Exatamente, exatamente. É um bocadinho para a pessoa se saber dirigir e muito para, agora que nós trabalhamos cada vez mais a partir de casa e com esta questão do Covid, que foi essencial todos trabalharmos a partir de casa, é muito importante haver esta definição de objetivos para as pessoas se organizarem, porque já não há propriamente um horário das 9 às 6, a pessoa tem que estar um bocadinho disponível a qualquer hora. E pode organizar se calhar o trabalho de outra maneira, se calhar acorda um bocadinho mais tarde porque prefere, ou faz um horário de almoço mais pequeno e consegue aqui perceber e atingir os objetivos na mesma sem sentir que está um bocadinho em falta, não é? Eu estava a ouvir, Inês, quando temos, imagina, 3 áreas a pedir-nos determinado trabalho, em que para cada uma das 3 todas são prioritárias, é importante também saber dizer não. Exatamente. Comunicar é o mais importante, é no fundo o que eu ensino aos meus miúdos da inteligência emocional, que é esta capacidade de nós comunicarmos com o outro e dizermos, olha, este é o meu ponto de vista, passa-se isto, 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 não vai encaixar tudo. Eu vou ter que dizer que não, eu vou ter que dizer que sim a uma coisa e dizer que não a outra. Mas nós temos um bocadinho medo. Muitas vezes, não é? Para não ferir suscetibilidades. Exatamente, exatamente. Mas isto é algo que se treina e que às vezes temos que ser um bocadinho os maus da fita para termos a certeza que conseguimos tudo, no fundo. Sim, e que atingimos os objetivos. Inês, Rosa, desculpa, pegando aí um pouco no que acabou de dizer, da questão da inteligência emocional, nós temos aqui uma pessoa, o Coutinho Neto Dorei, que coloca uma questão. Ele gostava de perguntar à Inês qual é que é a sua percepção sobre a relevância da inteligência emocional na eficácia e na produtividade. A verdade é que hoje em dia a escola infelizmente ensina-nos muito pouco para as profissões do futuro. E isto é uma opinião que eu tenho e por isso é que eu acho que é importante nós ensinarmos inteligência emocional às crianças, porque as profissões do futuro, os futuros CEOs, são mais do que os nerds, são as pessoas que têm inteligência emocional, que sabem lidar com os outros, que sabem colocar-se no lugar do outro, comunicar ao outro aquilo que estão a sentir, saber ouvir o que o outro está a sentir, ter um bocadinho de literacia emocional. E isso é completamente essencial para nós sermos eficientes, porque isso passa muito por, primeiro, perceber o que a empresa espera de mim, o que o outro espera de mim, e também comunicar aquilo que nós conseguimos dar. Sem sentir que estamos a ferir suscetibilidades, nós estamos simplesmente a comunicar a nossa verdade e aquilo que sentimos. E não há culpa em comunicar aquilo que sentimos, porque nós não temos culpa de sentir o que sentimos. E, portanto, usar esta ferramenta que a inteligência emocional nos ensina é essencial para nós sermos eficientes e não prejudicarmos o nosso próprio tempo, que é tão valioso, como o das outras pessoas, como é óbvio. Sim. Não sei se era essa a questão, mas eu acho que uma vez o Daniel Goleman disse
num podcast com a Oprah, que estava a dar uma conferência e pediu, era uma conferência só para CEOs, e pediu para que todos colocassem a mão no ar e que dissessem quem é que era o nerd e quem é que era aquele socialão que se dava com toda a gente. E a verdade é que, se calhar, em 100 pessoas, 10 colocaram a mão quando eu era o nerd da turma, e os outros CEOs todos eram pessoas super sociáveis, que tinham muito em consideração o outro, tinham estas skills sociáveis muito bem oleadas, e por isso é que chegaram onde chegaram. E são pessoas mais produtivas, que têm a capacidade de gerir pessoas, de organizar o seu trabalho, ser produtivas, e é isso, eu acho que é o skill essencial. Sim, e até porque as competências técnicas acabam por, bem ou mal, ser mais facilmente aprendidas, não é? Depois essa parte mais emocional já é mais, acaba por ser mais complicado. Exatamente. Eu não sei se mais alguém tem questões, Kátia. Sim, nós temos aí questões, sim. Rosa, se quiser, se quiseres também podes olhar. Nós temos aqui uma pessoa que coloca o seguinte: e quando os nossos pares, FIAs e outros dos nossos interlocutores são, pelo menos aos nossos olhos, indisciplinados, leia-se desorganizados, entre aspas, sem foco ou simplesmente com modelos de trabalho diferentes, esta formatação cai por terra? Pronto, aqui é essencial mais uma vez a comunicação. A verdade é que eu também já tive chefes muito desorganizados que era impossível, só queriam começar a trabalhar a partir das 6 da tarde, e às 6 da tarde eu dizia: agora acabou o meu turno, vou para os meus próximos turnos. E é muito um trabalho de comunicação, de dizer eu trabalho assim, eu organizo-me desta forma, e pronto, e é assim que eu trabalho. Infelizmente nem toda a gente trabalha da mesma forma, mas se comunicarem, de certeza que há uma maneira de trabalharem eficientemente em conjunto. Portanto, eu acho que é comunicação. Às vezes é muito difícil chegar ao chefe e dizer: olha, minha hora de saída já foi, eu não vou para a reunião. Eu sei, é horrível, é super constrangedor, parece que nós nem somos bons colaboradores e depois vão-nos julgar e etc. Houve-se muito aquela conversa do vais tirar a tarde, pronto, e portanto, mas é mesmo importante haver uma comunicação muito transparente e comunicar os nossos limites, para que nós estejamos satisfeitos, não é? Acho que é isso. Ok. Inês, temos aqui mais uma questão do Diogo Damas, diz: congratula a Inês, excelente apresentação, traz o reforço de conceitos e princípios basilares para uma empresa, organização e até comunidade feliz e com diversos sucessos alcançados. Como levar estes conteúdos à consciência dos gestores, CEOs das empresas portuguesas? Como despoltar neles a ação? Assim, isto é um longo caminho, isto é um caminho que não está muito enraizado na nossa sociedade. Nós achamos que para sermos eficientes temos que trabalhar muitas horas, nós achamos que para mostrar trabalho temos que dar tudo e mais alguma coisa, e as empresas cada vez estão mais conscientes que não é assim, mas há um longo caminho. Eu recordo-me que o Daniel Pink, numa conferência que eu assisti, disse ao diretor de marketing da Sonai que a maneira como nós conseguíamos dar mais liberdade ao colaborador e deixá-lo respirar dentro daquilo que é o horário biológico de cada um de nós, porque nem toda a gente é eficiente à mesma hora, nem toda a gente é eficiente às 8 horas, ele dizia que uma das coisas que se pode começar é começar a pôr objetivos a menos curto prazo, ou seja, nós falamos muito nas empresas portuguesas de ou avaliação ao final do ano, ou avaliação ao final de 6 meses, isso é muito tempo. Nós temos que falar o que é que eu quero deste colaborador até ao final do mês.
O que é que eu quero até ao final da semana e colocar mesmo às vezes num simples e-mail. O que eu faço com a minha equipa é, eu faço um pedido e no final do e-mail eu digo quando é que eu espero o resultado desse pedido. Obviamente que depois há abertura para elas comunicarem comigo e dizerem não vai ser possível porque tenho isto e isto. Mas eu acho que comunicação é essencial, mas esta questão de aprendermos a olhar também ao curto prazo para depois conseguirmos construir uma visão a longo prazo é muito importante para as empresas e ainda não há isso. Eu não vejo muitas empresas que tenham objetivos a curto prazo para os colaboradores. Obrigada, Inês. E pegando um bocadinho nesse ponto, se calhar muitas não têm esses objetivos a curto prazo e muitas também não têm sequer um sistema de avaliação individual de desempenho. Exato. Não será, para que as pessoas consigam atingir determinados objetivos, não será essencial todas as empresas, independentemente da dimensão, terem essa ferramenta ou utilizarem um sistema de avaliação? O sistema houve um momento em que cortou o som, eu não sei se foi só comigo, se foi, mas se eu entendi bem, é realmente essencial esse momento de avaliação, mas mais uma vez, normalmente há sistemas de avaliações onde é uma vez por ano e o colaborador percebe o que é que o chefe pensa dele e nós temos o momento de partilhar com o nosso chefe aquilo que nós achamos. Mas parece-me pouco, uma vez por ano ou 2 vezes por ano. Acho que tem que ser uma coisa mais recorrente, com uma comunicação mais aberta, tem que haver muita abertura da chefia de perceber quando é que o colaborador quer conversar, que não está satisfeito com alguma coisa, pedir muitas vezes feedback, muitas vezes, para que haja esse constante trabalho de feedback. Não sei se era isso que... É importante ter essa sensibilidade e de fazer esse acompanhamento, não deixar as pessoas sozinhas e depois só no momento da avaliação, que é uma vez por ano, chegar ali e de repente apresentar e a pessoa nem sequer estar a contar. Exatamente. É essencial, por exemplo, basta pôr na agenda do Outlook, em qualquer agenda, colocar ponto de situação com a equipa ou ponto de situação com o chefe e ter esse lembrete uma vez por mês ou uma vez por semana, conforme acha que é necessário. E haver esse espaço, 10 minutos, uma coisa informal, para haver uma comunicação bilateral e maior motivação dos colaboradores, porque sempre sentem-se mais satisfeitos e a empresa responde mais àquilo que cada um precisa, é mais customizado. Sim, faz sentido, claro que sim. Eu tinha aqui também uma questão, porque muitas vezes com o ritmo de trabalho somos mais impulsivos. A Inês considera que estudarmos muitas vezes o que temos em mão antes de agirmos é uma forma de organizarmos de forma eficiente o nosso trabalho e o nosso tempo? Sim. Nós organizarmos o nosso trabalho antecipadamente é crucial, porque claro que isto depois também vem um bocadinho com a experiência, mas é crucial para que haja eficiência e produtividade, que é um bocadinho o que se espera, não é? As empresas querem é que haja produtividade do colaborador, para que a empresa tenha sucesso e, obviamente, quando a empresa tem sucesso, o colaborador também ganha com isso e tem sucesso. Portanto, a organização e a antecipação é essencial, sem dúvida. A Inês também foca muito, principalmente na Rituals, não é? Os momentos de descontração, e sente ao longo do seu percurso profissional, sente que esses momentos de descontração, nem que seja de 20 minutos ao longo do dia de trabalho, torna os colaboradores mais produtivos ou pelo contrário poderá também levá-los a perder algum foco e organização? De todo, é essencial haver esses momentos, são momentos de escape,
ninguém, é irreal acharmos que as pessoas são produtivas 8 horas por dia. 8 horas é imenso. Fora as pessoas que fazem muito mais do que 8 horas. 8 horas a ser produtivo não é real. Há muitos estudos, e posso dizer isso com certeza, que ninguém é produtivo essas horas todas. Portanto, se houver esses momentos de escape proporcionados pela empresa, só vai fazer com que haja um momento de pausa, não é? Este abrandar que a filosofia da Rituals defende, para que depois então haja novamente um pico de produtividade. Se não houver essa pausa, se houver um constante nível de stress, se calhar nas primeiras horas somos produtivos e depois de repente com o stress acabamos por não produzir nada, estamos a fazer overthinking, estamos ali em piloto automático e acabamos por ser ainda menos produtivos. Exatamente, portanto às vezes mais vale a empresa tirar meia hora para dar esses momentos especiais ao colaborador, porque depois o pico de produtividade aumenta, sem dúvida. Como é que conseguimos chegar a isso se tivermos uma hierarquia mais rígida? Como é que conseguimos incutir essa meia hora para nós numa hierarquia? Porque acontece muito na nossa realidade ainda. Como é que conseguimos chegar até essa hierarquia e fazer ver que pode ser uma mais-valia? Eu acho que nós estamos a caminhar para lá, cada vez há mais iniciativas como a da Câmara de Comércio que está a organizar para facilitar essa visão nova e sensibilizar as empresas a fazer estas iniciativas, que já se vê em muitas empresas, obviamente. Mas eu acho que também a comunicação do colaborador, de dizer aquilo que sente que é importante para ele, comunicar às suas chefias, e pronto, e acho que um bocadinho também esta questão da gratidão de quando nos proporcionam estes momentos, quando a Rituals nos dá, por exemplo, uma formação sobre alguma coisa que nós já queríamos muito saber, ou vamos simplesmente passear à Avenida da Liberdade, um bocado aquele momento de agradecermos ao nosso country manager, é um bocadinho assim informal, mas agradecer por esse momento, dizer que isto realmente faz muita diferença e que agora estamos cheios de energia, e aos poucos eles vão pondo mais iniciativas e estando cada vez mais abertos a este tipo de coisas, porque veem que realmente a equipa fica cheia de genica. Acho então que as pessoas não devem ter medo de chegar até à hierarquia e dizer aquilo que pensam e que sentem. Transparência, não é? Sim. É muito difícil, isto é muito mais fácil de falar do que fazer. Eu acho que nós também, principalmente está-nos um bocadinho no ADN dos portugueses, de sermos um bocadinho submissos. Quando há um chefe, olhamos para baixo, está a mudar, é um facto, mas eu própria, em outros estilos de gestão, tinha muito medo de falar com os meus chefes e portanto, foi uma coisa que eu percebi. Eu sou muito mais feliz no meu trabalho quando eu tenho essa transparência e essa vontade com o meu chefe. Claro que há chefes que são muito mais difíceis de lidar e de comunicar estas coisas, mas eu acho que com persistência e irmos trabalhando essa skill... Também é conquistado, exatamente. É conquistado, exatamente, é isso mesmo. A Inês falou também num tema importante que é o tema da formação, que nos ajuda muitas vezes, lá está, era o que nós falávamos, as competências técnicas podem ser aprendidas, as comportamentais é mais difícil, mas trabalharmos nelas, se tivermos vontade, conseguimos lá chegar. E hoje em dia há imensa formação nesse sentido, mas muitas das empresas, pelo menos é a minha percepção, ainda ficam um pouco renitentes em dar formação comportamental, principalmente aos seus colaboradores. Na Rituals isso acontece? Vocês têm formação comportamental? Temos. Nós neste programa de Wellbeing criado pela Rituals também incluem horas de formação e que normalmente trabalham soft skills e muito. Nós já tivemos uma formação que estava incluída um bocadinho nesta questão da filosofia da Rituals do Mindfulness e que tinha como base a inteligência emocional. E portanto também é importante
trabalhando com equipas grandes, porque as nossas area managers trabalham com equipas de lojas que são muitas vezes 5 e 6 colaboradores por loja, chegam a 8 colaboradores por loja, e esta sensibilidade de saber trabalhar com o outro, dar o espaço para o outro comunicar, são skills que nos incutem também na Rituals e, portanto, temos muita formação nesse sentido. Sim. Faz a diferença, não é? Porque se calhar as pessoas quando entram abordam o tema de uma determinada maneira, mas se forem sendo beneficiadas com esse tipo de formação, se calhar não uma vez por ano, que era o que falávamos ao nível da avaliação, mas pontualmente acaba por ser incutido e funcionar. Exatamente, exatamente. Inês, tenho aqui, vou já colocar duas questões. Alguns dos participantes estão a perguntar se podemos ser eficientes sem ser eficazes. E a outra questão, e pegando um pouco naquilo que falava da resistência das FIAs, considera, por exemplo, a aplicação de surveys pode ser uma boa ferramenta para desbloquear as resistências das FIAs, resistências ao nível de abrir espaços para os colaboradores? Sim. Eu já trabalhei numa empresa, numa multinacional, onde havia esse tipo de surveys, e quando uma chefia era constantemente mal avaliada, essa pessoa era despedida ou puxada a conversar ou trabalhada, ou etc. Eu vi com os meus olhos esse sistema a funcionar. É uma maneira mais segura, as pessoas não têm tanto medo, porque supostamente é uma coisa que nós não damos o nome, ninguém sabe quem é que respondeu assim, mas que ajuda a que as chefias tenham um bocadinho esse feedback e percebam que as coisas não estão bem, ou estão bem, ou o que é que podem melhorar, e portanto claramente os surveys são uma maneira mais segura das pessoas conseguirem dar esse feedback. E podemos ser eficientes sem ser eficazes? Isso era uma das coisas que eu pesquisava quando estava aqui a pensar na apresentação. O que é eficácia e o que é eficiência? A eficácia era uma pessoa que fazia acontecer, não é? Mas eficiência era uma pessoa que não precisava de ser tão perfeccionista, mas que atingia o que lhe era importante atingir, com o mínimo de recursos possível. Eu acho que, pensando aqui bem, eu acho que, portanto, aqui a questão é se podemos ser eficazes, ser eficientes sem ser eficazes. Exato. Eu acho que uma coisa está um bocadinho ligada com a outra, mas eu diria que sim, porque eu posso ser eficiente, dar resultados, mas depois a nível de eficácia, se calhar eu não sou tão perfeccionista e se calhar há algumas coisas que não ficam tratadas porque simplesmente não era uma prioridade. Bom, teria que refletir um bocadinho mais sobre isso, porque isto são conceitos que se cruzam muito, e só esmiuçando um bocadinho o significado de cada um, é que eu acho que conseguiria dar uma resposta mais assertiva. Nós temos aqui também ainda outra questão da Lucília Gonçalves. A avaliação de desempenho e os objetivos SMART são a fórmula de alcançar o equilíbrio? Não, se calhar não são a fórmula, não são o pozinho mágico, mas são muito, muito importantes. Eu não sei sequer como é que se consegue trabalhar sem ter objetivos SMART. Não, a primeira coisa que eu pedi quando entrei na Rituals foi onde é que estão os meus objetivos, porque eu preciso para eu me organizar, para eu saber, para eu conseguir responder que não a uns e sim a outros. Por isso eu diria que é muito, muito importante, mas não há propriamente pozinhos mágicos.
Eu acho que isto tem a ver muito com disciplina, que está um bocadinho ligada com a questão da autoestima. Se nós formos disciplinados, mesmo que eu não tenha a skill da organização e que não esteja intrínseca em mim ser uma pessoa organizada, se eu for disciplinada e começar a batalhar para me organizar, eventualmente hei de lá chegar. E esta questão também da autoestima, de nós termos aqui a capacidade de tomar decisões, porque isso é uma capacidade que se desenvolve, nem toda a gente tem a confiança e a autoestima em si para tomar decisões, e portanto eu acho que há todas umas vertentes que vão ajudar, e os objetivos SMART são sem dúvida o ponto de partida. Obrigada, Inês. Tinha aqui mais uma questão. Na filosofia da Rituals, o que é feito para se trabalhar ou desenvolver esta competência de organizar eficazmente o nosso trabalho? É feito de forma orgânica ou pensada? Há exemplos que queira partilhar? Sim, portanto, a filosofia da Rituals, o facto de nos ensinar a viver de forma mais consciente, por si só, nos permite mais eficácia, porque tem como objetivo aqui a redução de stress. A questão de termos uma organização matricial, estarmos organizados de uma forma em que não temos que contar tanto com terceiros para organizar o nosso próprio trabalho, também é uma das maneiras que o nosso CEO vê como sendo facilitadora da eficácia da eficiência dos colaboradores. Estes programas de flex work que existem, onde a pessoa consegue se calhar entrar meia hora mais tarde, fazer uma hora de almoço mais reduzida, onde só demora meia hora em vez de uma hora, e depois sair um bocadinho mais cedo, são também iniciativas que a Rituals tem. Depois tem aqui a avaliação, o appraisal, como nós chamamos, e os momentos de feedback que à partida são estimulados pelo menos uma vez por semana, mas há colaboradores que dizem que não precisam de uma vez por semana, e então fazem uma vez por mês. Mas são momentos em que nós conseguimos periodicamente falar com os chefes e os colaboradores falarem com as suas chefias. Pronto, eu acho que aqui... É verdade, não é? Sim, eu acho que aqui a própria Rituals incentiva muito a liberdade do colaborador e a responsabilização. Uma vez foi-nos dito, não se podem queixar do trabalho, das horas de trabalho que fazem, porque são vocês os responsáveis pelo vosso tempo. Vocês é que o gerem, e nós damos toda a abertura para que vocês o façam da melhor forma. Não é uma empresa que queira que as pessoas estejam a trabalhar até depois do horário de trabalho, não quer que as pessoas trabalhem ao fim de semana, e se assim o faz, por exemplo, se eu trabalhar num domingo, porque há um evento essencial onde a minha presença é importante, eu depois tenho 2 dias da semana para descansar, por cada domingo trabalhado, e são iniciativas que também nos fazem aqui estimular eu ajudo a empresa, sei que a empresa me dá de volta também. E isso também é importante para que a pessoa se sinta satisfeita, não é? E motivada, e dar mais quando é preciso, mas também sabe que depois é compensada. Tem o retorno sempre. Exatamente, é isso mesmo. Boa. Temos aqui mais uma questão. Como contribuir à mudança da cultura? Vai um bocadinho naquilo que já falámos, mas como contribuir à mudança da cultura time wasting, de muitas reuniões, sabendo que nem todos gostam de ser tão task-oriented? Sim, se há coisa que mais stress me gera é aquelas reuniões que estamos ali e ninguém está a fazer nada, estamos a falar do sexo dos anjos e eu tenho imensas coisas para fazer e que são time consuming, e que na verdade eu sou uma pessoa que tem a agenda muito
programada, e quando uma reunião sai muito do scope e que já não tenho interesse e que já não sou necessária, mas estou só ali a fazer presença, eu muitas vezes peço desculpa e digo, mais uma vez vou ser amada fita, mas se não precisarem mais da minha contribuição para esta reunião, eu vou sair. E é uma coisa que também é já praticada muitas vezes na Rituals, porque realmente é sem querer, nós marcamos ali uma hora de reunião, começa-se a arrastar, uma pessoa quer falar de um tema que depois não tem a ver com os intervenientes que estão na reunião, e às tantas estamos a perder tempo e a empresa não quer isso, portanto às vezes é só haver alguém a fazer um lembrete para podermos sair, porque realmente quando não está a ser produtivo... Sim, e há muito ainda essa cultura também, qualquer coisa, vamos reunir. É, sim. Eu muitas vezes digo... Não é? Eu pergunto assim, dá para resumir por e-mail? Exato. Se dá, não vou aceitar a reunião. Se der para resumir, pronto. É verdade. Tinha aqui também eu uma outra questão. Já falámos na organização e no pragmatismo, percebi que são duas competências de eleição da Inês, mas acha que elege mesmo estas duas como competências para conseguirmos ter uma melhor organização do trabalho de forma eficiente ou lembra-se de mais alguma? Para mim, de toda a reflexão que eu fiz para fazer esta partilha com vocês hoje, foram completamente as essenciais. Quem não seja organicamente organizada, como eu estava a dizer, é treinar se calhar a disciplina e esta questão de comunicar, de ter confiança na sua tomada de decisão, mas tudo vai dar um bocadinho aqui à disciplina de conseguir moldar-se para ser assim, para conseguir esta organização, esta capacidade de organização e também este pragmatismo, que são para mim essenciais. E se falarmos, e agora pela situação que atravessamos, em que está muita gente realmente em teletrabalho, falando no contexto de teletrabalho, elegeria as mesmas ou aí já poderíamos abordar outras? A verdade é que em contexto de teletrabalho, o que permite é que as pessoas sejam ainda mais autónomas, porque não há a presença física da pessoa, a pessoa consegue organizar um bocadinho mais o seu horário, organizar um bocadinho mais o seu trabalho sem aquela pressão física de estar alguém a controlar o trabalho. Portanto, eu acho que o teletrabalho vem dar mais liberdade aos colaboradores e mais autonomia para tomarem decisões. Porque senão às tantas passam o dia todo a pegar no telefone e a pedir validações do seu chefe. Então a ideia é realmente dar um bocadinho esta ownership e dizer, ok, então vá, agora vamos começar a tomar decisões e desenvolver esta capacidade de decisão para que a pessoa consiga também ser autónoma. Mas eu continuo a dizer que, mais uma vez, a pessoa tomando decisões e sendo pragmática e organizando o seu trabalho consegue ser eficiente e trazer produtividade para a empresa, que é no fundo aquilo que se quer, não é? Sim. Como era um bocadinho aqui o meu último slide, a produtividade não é tudo, não sei se vocês conseguem ver, a produtividade não é tudo, mas é quase tudo e no longo prazo ser quase tudo, não há muita coisa na vida que seja quase tudo, não é? Portanto, se queremos ser produtivos, então sem dúvida que é este o caminho, para mim, atenção. Mesmo em teletrabalho, realmente a organização, porque é muito mais fácil e é inevitável, não é? Termos mais tendência para perder o foco, portanto, a trabalhar, porque metem-se outras... E portanto a organização acredito também que aqui seja fundamental. Sim. Inês, e agora também uma pergunta, e quando nós temos uma organização em que lhe falta quer pragmatismo, quer esses tais princípios de organização,
o que é que nós podemos fazer? E também dando aqui resposta ao Manuel, que também lançou essa questão. Quando falta pragmatismo numa empresa, é muito difícil. Eu posso dizer que já estive em empresas em que isso faltava e por mais comunicação que eu tivesse feito e abertura e simplesmente não fazia fit comigo e para mim a solução foi abandonar o projeto e encontrar outra que tivesse mais fit com essa minha skill do pragmatismo e da organização. Porque a verdade é que se estes dois ingredientes são tão importantes para nós sermos produtivos e todas as empresas querem que sejamos produtivos, é incompreensível como é que as empresas ainda são desorganizadas e em vez de simplificarem os processos só criam mais complexidade, não é? E eu aí não consigo identificar e por mais que seja usada a comunicação, nem sempre é possível. É esperar que as empresas percebam que não é esse o caminho. Para serem produtivos. Eu tenho aqui uma última questão, Cátia, não sei se estou a perder algum... Sim, podes colocar. Eu ia perguntar à Inês, pegando um bocadinho aqui neste tema do webinar, no futuro, quais são as competências que considera que serão mais valorizadas em contexto de trabalho? Eu acho que é esta questão do colaborador querer e pretender liberdade e autonomia e também a responsabilidade que essa liberdade traz e a disciplina. Nós agora estando em teletrabalho precisamos de ser ainda mais disciplinados, não é? Porque muito facilmente os nossos horários de trabalho arrastam-se pela noite, arrastam-se por aí fora e às tantas já estamos a ter reuniões às 9 da noite, quando essa era a hora que nós tínhamos, se calhar, para estar com a família. Portanto, eu acho que é muito importante sermos disciplinados, porque às tantas podemos ser produtivos, mas a curto prazo, e depois o que acontece é que temos pessoas em burnouts e pessoas que não estão satisfeitas e inevitavelmente vão ser pouco produtivas daqui a um tempo, não é? Portanto, eu acho que sim. E saber dizer não, Inês, não é? Que eu acho que essa também... Saber dizer não. Comunicar é a base da inteligência emocional e é a base de muita coisa na vida. Tudo se consegue comunicando, não é? Sim, é verdade. Bem, nós já estamos aqui, já passámos os 3 minutos da hora. Eu acho que a nossa audiência, houve pessoas que manifestaram isso e ficaram com vontade de ir para a Rituals trabalhar. Que bom. E então eu acho que agradeço também a partilha, Inês e Rosa, também a tua moderação. Foi de facto um tema muito interessante e teríamos aqui mais tempo e mais temas para conversar, mas temos que encerrar. E então eu quero me despedir de vocês e despedir-me também da nossa audiência e espero muito brevemente voltar a estar convosco. E obrigada. Obrigada. Adeus e obrigada. Obrigada a todas as perguntas que não consegui responder, mas estou aqui a ver e estou super entusiasmada por ver que estamos alinhados. Obrigada a todos. Obrigada, Cátia, pelo convite. Nada, Inês. Obrigada, Inês, e obrigada, Rosa. Beijinhos. Obrigada, Rosa. Beijinhos. Beijinhos. Até já.